Fala pessoal, tudo bem? Rodrigo Alvarez por aqui, voltando com as nossas aulas do Desenhando Direito. Sim, nós vamos gravar tudo de novo, tá? Todas as aulas que já tinham, que vocês adoravam, nós vamos gravar aulas novas. O que eu vou pedir para você fazer então? Compartilha nos grupos da sua faculdade que o Desenho de Direito voltou, manda essa aula lá. Nós vamos começar com esse tema que está aqui, ó, concurso de pessoas, tá? Por quê? Porque essa é uma das aulas mais assistidas aqui do canal. Eu vou trazer tudo fresquinho para vocês, todas essas novidades. Eu pretendo continuar, não parar mais de gravar aula para vocês. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, vai ficar alguns links que, se você quiser, você pode clicar para você fazer a sua inscrição aqui no Desenhando Direito e receber lá o e-mail quando uma aula nova estiver valendo, entrar no nosso grupo do Telegram para você poder também receber o link por lá, beleza? São formas da gente se conectar. E, sem mais delongas, vamos começar a nossa aula de concurso de pessoas, mas não sem antes te pedir para se inscrever aqui no canal, clicando no botão, clicando no sininho de notificações também para ser lembrado sempre de tudo o que acontece e deixando aqui nos comentários aquela sua dúvida, aquele seu comentário, aquele seu apoio, porque isso ajuda muito, beleza? Clica no like também, show de bola. Bom, pessoal, vamos falar então sobre concurso de pessoas. Coloca na tela aí o meu mapa mental, esse mapa mental show de bola aqui. Eu vou decidir ainda se eu vou entregar para vocês ou não esse mapa mental, tá? Vou decidir isso se vocês clicarem no curtir, se vocês compartilharem esse vídeo bastante, for bem assistido, eu compartilho o meu mapa mental com vocês. Mas vamos lá. Concurso de pessoas, aula 1. O que a gente vai falar? Ó, tudo isso aqui que está passando na sua tela aí. Desde a introdução, a gente vai passar por todos esses elementos na aula de hoje. Vamos começar aqui então, ó, com a introdução. Professor, o que é a introdução? Eu vou te explicar o que é o concurso de pessoas, item por item, para você poder entender. Ah, Rodrigo, mas eu sei o que é concurso de pessoas, é só juntar duas. Não é simples assim não. Tem várias teorias, inclusive, sobre isso aqui, que eu vou mostrar para vocês nessa aula. Bom, vamos lá. Primeira coisa, conceituar. A gente sempre tem que conceituar, não tem como. Olha só, existem delitos que podem ser praticados por uma pessoa só. Que delitos são esses? Quase qualquer um. São aqueles delitos mais comuns, por exemplo, o furto, por exemplo, o homicídio e assim por diante. Vamos pegar o exemplo do homicídio aqui. Matar alguém, artigo 121. Se eu, Rodrigo, for lá, pegar uma arma e der um tiro em alguém e matar essa pessoa, eu preciso de mais de alguém para cometer esse crime? Não preciso. Sozinho eu consigo cometer esse crime. Agora, existem outros delitos que exigem uma certa quantidade mínima de pessoas para que ele possa se configurar. Me dá um exemplo? Está aí na tela para vocês, tá? No mínimo 3 pessoas no caso do delito de associação criminosa, artigo 288. Eu preciso, então, ter no mínimo 3, senão não acontece. Não tem como me associar criminosamente com mais uma pessoa só. Eu e o João, vou lá, me associo com o João para cometer crimes. Isso é uma associação criminosa? Não é, porque para o cometimento do artigo 288, eu preciso de 3 pessoas no mínimo. O que isso então traz para a gente aqui? Ó? Traz um conceito. Nós temos então crime unissubjetivos, unilaterais ou de concurso eventual e aqueles crimes plurissubjetivos, crimes plurilaterais ou de concurso necessário. Nossa senhora, agora você complicou. Eu vou esquecer isso, não vou lembrar na hora da prova. Calma, fica bem tranquilo que você vai lembrar isso aqui na hora da prova, que eu vou te dar um macete. Sempre que a gente falar de subjetivo, você vai lembrar do sujeito. Duas coisas podem ser subjetivas, tá? Aquilo que é sobre a pessoa ou aquilo que é sobre o que ele está pensando. Tá? Ou quando eu usar a palavra subjetivo é isso. Ou eu estou falando da pessoa ou eu estou falando sobre o que ele está pensando. Quando eu falar de unissubjetivo, o que eu estou querendo dizer? Um só sujeito. Então, o crime unissubjetivo é aquele que pode ser cometido por uma só pessoa. Lembra do exemplo do homicídio? Fechou. Exemplo do homicídio aqui tá top. Ó, unilateral. Eu posso cometer o crime sozinho sem precisar de outro? Posso. Então, se eu posso, esse crime é unilateral. Ou então de concurso eventual. Por quê? Porque eventualmente vai ter um concurso. Ele não é necessário, não é obrigatório. Eu posso cometer aquele crime sozinho ou não. Eu escolho se eu quero cometer com mais de uma pessoa. Agora, lembra do exemplo que eu dei ali em cima do 288? Esse não. Esse é a classificação de baixo. Plurissubjetivo. Então você vai pensar, subjetivo, estou falando do sujeito, pluri, estou falando de mais de um. Então, plurissubjetivo é aquele crime que precisa necessariamente de mais de um sujeito. Como que também ele é denominado? Como que pode aparecer lá na sua prova? Plurilateral, ou seja, de vários lados, ou pelo menos mais de um lado, já é plurilateral, ou de concurso necessário. A gente está falando de concurso de pessoas, da junção de pessoas? Então, tem crime que é de concurso eventual, que pode ser que tenha, pode ser que não, e tem crime que é de concurso necessário. Precisa ter o concurso, senão o crime não acontece. Fechou aqui? Primeira conceituação, então, para você pegar. Agora vamos continuar aqui, para a gente ler o caput do artigo 29 do Código Penal. O caput do artigo 29
é onde está o segredo, tá? É onde está tudo que a gente vai estudar aqui nessas aulas de concurso de pessoas. Vamos abrir aqui, ó. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este culminada na medida da sua culpabilidade. Tudo aqui é importante pra gente, tá? Quem, de qualquer modo, concorrer para o crime, ou seja, participar daquele crime, incide nas penas a esse culminada. Vai pegar aquela pena lá, na medida da culpa dele. Tudo que está aqui dentro é importante, a gente vai estudar durante essa aula, tá? Bom, aplica-se como regra aos delitos unissubjetivos. Por quê? Porque os crimes plurissubjetivos, aquele exemplo do 288, ele já traz um concurso necessário. Então eu não vou falar em um concurso de pessoas em crime que precisa de concurso. Ele já é de concurso necessário. Então eu só falo de concurso de pessoas naquele crime que é unissubjetivo. É aí que eu vou aplicar o artigo 29 do Código Penal, beleza? Então vamos continuar, ó. Para os crimes plurissubjetivos, aquele que necessariamente precisa de mais de uma pessoa, pelo fato de exigirem a presença de, no mínimo, 2 ou mais pessoas, dependendo do tipo penal, não haveria necessidade de regra expressa para os autores ou coautores, tendo aplicação somente para quem? Para a participação nessas infrações penais. Aí você vai falar, Rodrigo, agora eu boiei. Você falou agora de autor, coautor, participação. Calma que já já eu vou te dar um conceito rápido. Conceito rápido nas nossas aulas vão ser aqueles que eu preciso aprofundar esse tema com você, mas eu vou te falar rapidinho o que é para você poder entender. Não se preocupa com isso. Já já eu explico autoria, coautoria e participação para você. Só entenda o seguinte, aquelas pessoas que participam diretamente do crime, elas não precisam de uma regra no concurso necessário, porque o próprio artigo trouxe a regra. Ele falou, no mínimo, 3 pessoas. Ele me deu a regra do concurso. Agora, nos crimes unissubjetivos, por exemplo, matar alguém, eu não falo que é com mais de uma pessoa, então eu preciso de uma regra. Por quê? No direito penal, sem regra, eu não posso aplicar nada. Então, o artigo 29 serve para esse crime. Ó. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide na pena a este culminado. Senão, eu poderia falar para você que, se 2 pessoas cometerem um crime de homicídio, só uma ia ser culpada, porque não teria uma regra falando que todo mundo tem que responder. Tá aí o artigo 29 que resolveu isso aí, que é o concurso de pessoas. Maravilha? Show de bola. Vamos conceituar agora, para você anotar no seu caderno um conceito rápido de concurso de pessoas. Quando 2 ou mais pessoas concorrem para a prática de uma mesma infração penal. Beleza? Lembra do homicídio. 2 pessoas se juntaram para matar alguém. Aí tem concurso de pessoas. Esse é o conceito. 2 ou mais pessoas se juntaram. Essa colaboração recíproca pode ocorrer tanto nos casos em que são vários os autores, quanto naqueles onde existirem autores e partícipes. De novo, hein? Surgiu aqui autor e partícipe. E aí, como é que a gente faz aqui? Vamos entender isso aqui rapidão, ó. Sempre que você vê esse flash aqui do lado, são conceitos rápidos, tá? Vamos combinar assim, esse é o nosso código. O flashzinho é um conceito que eu vou te explicar de maneira porca, mal e porcamente, para você entender o resto da aula. Senão vai ficar difícil, beleza? Você precisa ter esse conhecimento aqui. Mas entenda, esse não é o conceito de participação e autoria, tá? Preciso que você entenda isso aqui antes. Conduta principal é o autor. Conduta acessória é o partícipe. Então, vamos imaginar aqui o crime de homicídio. Eu e o João vamos juntos cometer esse crime. Eu tiro a arma, o João segura o Zezinho e eu dou um tiro no Zezinho, o João segurando ele. O que aconteceu aqui? Eu e o João praticamos o verbo do tipo que era matar alguém. Praticamos o verbo do tipo matar alguém, beleza? Só vou pedir para a produção trazer aqui meu carregador do meu notebook, que está aqui do lado, porque aí está acabando minha bateria aqui, eu não quero. Vocês viram aí o alerta, apareceu aí para vocês também, eu não quero que acabe no meio da nossa aula, tá? Bom, mas vamos continuar aqui, ó. Então a conduta principal, que é os verbos do tipo é matar alguém, os autores praticam ela. Por exemplo, o João não teve uma participação relevante? Teve, ele segurou a pessoa, ele foi junto lá comigo. Então essa participação relevante do João, ela vai ocasionar no quê? No cometimento ali do delito e ele vai ser autor junto comigo. Se ele é autor junto comigo, o que acontece nesse momento? O João vira um coautor. São 2 autores. Fechou? 2 autores são coautores. O que é essa história do partícipe? Quando a conduta dele não é uma conduta principal, é uma conduta acessória. Abre aqui na geral aqui para mim, produção, só para eu colocar aqui para o pessoal poder entender melhor. Show de bola. Olha só, quando eu tenho então a conduta de um partícipe, eu tenho uma conduta acessória. Vamos imaginar o seguinte exemplo, ó. Imagina que o João me emprestou uma arma. Falou, Rodrigo, tá aqui uma arma, pode pegar essa arma aqui para você cometer o seu delito. Ele só me emprestou essa arma, ele não fez mais nada. O que eu pego essa arma que ele me emprestou e eu vou lá sozinho e cometo aquele delito. O João é autor ou partícipe? Ele é partícipe. Ou a pessoa que instiga, auxilia,
essa pessoa ela é o partícipe. Então ele não vai participar diretamente do delito, ele vai auxiliar só o delito. Rodrigo, e se ele for o mandante que ficou lá na casa? Calma, mandei você complicar as coisas? Não mandei, então segura. Só entende isso, tá? Autor é quem faz a conduta principal, partícipe é que faz a conduta acessória. É aquele cara que auxilia, é aquele cara que induz a prática do delito, beleza? Então, conduta principal são coautores, junta mais de um, e partícipes são aqueles que fazem a conduta acessória. Maravilha? Então pode voltar aqui para minha tela que eu quero mostrar só mais uma coisinha aqui para vocês. Ó. Conduta principal é o autor mais conduta acessória é o partícipe. Um será autor e o outro será partícipe. Dois autores serão coautores. Fechou esse tema? Entendeu isso aqui de uma vez por todas? Então, show de bola. Fechado esse primeiro ponto aqui, que são os inícios, a gente vai entender quais são os requisitos aqui da coautoria. São 5 requisitos aqui, ó. Deixa eu tentar colocar todos na tela aí para vocês. Acho que vai ficar aparecendo se eu fizer isso aqui, ó. Aê, agora ficou. Então tá, ó. Estão todos aí na tela. O momento que você vai bater o print aí, tá? Bate o print aí para você ver quais são os requisitos. O último tem uma advertência, tem uma exclamação. Calma, esse último não coloca na sua prova, não coloca ainda, porque ele é controverso, mas eu vou explicar para você do mesmo jeito. Vamos lá. 1. Pluralidades de agentes culpáveis. 2. Relevância causal das condutas. 3. Liame subjetivo entre os agentes. 4. Unidade de infração penal para todos os agentes. E 5. Existência de um fato punível. Rodrigo, agora eu boiei. Não, calma. Lê de novo, com calma, porque você vai ler devagar e aí você vai entender o que é cada um deles. Ó, vamos olhar o primeiro aqui. Ó. Pluralidade de agentes culpáveis. O que isso quer dizer? Que eu preciso de mais de um agente que seja culpado. Vamos abrir aqui para ver se é isso aqui. Ó. Opa, o que apareceu aqui? A figura do La Casa de Papel. Vamos usar como exemplo La Casa de Papel para você entender o que é concurso de pessoas. Eles entraram num banco para cometer um roubo, um latrocínio, seja lá qual crime que a gente vai entender e classificar mais para frente. Mas o La Casa de Papel tem vários agentes culpáveis, não tem? Uma pluralidade de agentes culpáveis? Então aqui tem um concurso de pessoas. Olha só, necessidade de no mínimo 2 pessoas que, evitando esforços conjuntos, almejam praticar determinada infração penal. Esse é o conceito de pluralidade de agentes culpáveis. Maravilha? Deu para entender? Ficou fácil com esse exemplo aqui, né? Então, pluralidade de agente culpável. Eu preciso mais de uma pessoa, no mínimo 2, né? Senão não posso falar de concurso, que elas juntam esforços em comum, os esforços delas são juntos, almejam praticar determinada infração penal. Show de bola? Isso aqui facinho. Vamos para o próximo. Relevância causal das condutas. Parece que dá até uma tremedeira na perna quando você ouviu isso, mas é fácil. O que é uma relevância causal da conduta? Aquilo que eu fiz, a minha parte no delito, precisa ter uma relevância causal, precisa estar dentro do nexo de causalidade, precisa estar dentro ali da trilha do crime, tá? Vamos abrir aqui para você poder entender os conceitos. Se a conduta levada a efeito por um dos agentes não possuir relevância para o cometimento da infração penal, devemos desconsiderá-la, tá? Então, os agentes eles precisam ter relevância. Momento do panda. Apareceu o panda aí na tela. Momento do panda. Depois eu vou mandar fazer uma tela para pôr aqui atrás do pandinha, para o pandinha aparecer aqui pra gente, tá? Mas calma que apareceu o momento panda aqui, ó. Sempre que aparecer o momento panda, o que vai dizer agora nas nossas aulas aqui pra frente? Que vocês vão ter um exemplo, tá? Vai descer aqui o Kung Fu Panda para mostrar para vocês na prática como é que funciona. Olha só, o A empresta para o B uma arma, mas essa arma não é usada para nada. Abre aqui na tela principal aqui para eu poder mostrar isso aqui como é que funciona para vocês. Olha só, imagina que o João me emprestou uma arma para eu cometer um crime. Você já viu que ele vai ser o partícipe aqui do crime porque ele está me ajudando, me auxiliando a cometer aquele crime. E eu vou lá e pego um 22 com o João. Peguei o 22zinho do João, fui lá, quero matar o Josézinho. Só que quando eu cheguei lá para matar o Zezinho, sabe o que aconteceu? Eu olhei para aquela arma 22 e falei assim, putz, esse 22 aqui não vai prestar. Eu vou procurar meu 38 lá em casa, deixa eu ver se eu acho. E aí eu vou lá, procuro e acho meu 38. Aí eu pego o meu 38 e falo, muito melhor, 22 eu vou dar um tiro, não vou nem acertar. Pego o 38, vou lá e mato o Zezinho com o 38. Aí vem aqui minha pergunta. Vamos voltar para minha tela aqui para você poder ver um negócio, ó. Vamos aqui, ó. Existe uma pluralidade de agentes culpáveis aqui? E até então existe, né? Eu e o João me deu a arma. Só que, olha, vamos no de baixo aqui, no requisito de baixo. Existe uma relevância causal da conduta do João? O João ter me emprestado um 22, de algum modo, me ajudou a cometer aquele delito? Não, porque eu não usei o 22 do João. Eu já estava determinado a cometer o crime, o João não me instigou, o João não me ajudou e mesmo assim eu fui lá e cometi esse delito. Então o que acontece aqui, pessoal?
conduta do João não foi relevante para a causa final, que é a morte do Zezinho. Beleza? Deu para você entender aqui? Se deu para você entender, ótimo, tá? Exemplo top, fechou aqui. Relevância causal das condutas. Olha o nome e pensa. Quando você vê relevância causal das condutas a conduta de todo mundo, ou daquele indivíduo que você está analisando, precisa ter relevância na causa final do crime, que é a morte. Fechou? Então vamos para o próximo aqui, ó. Item 3. Liame subjetivo entre os agentes. O que eu quero dizer com isso? O que é liame subjetivo? Quando você ouvir a palavra liame, você imagina uma cordinha conectando uma coisa na outra, assim, ó. Uma cordinha conectando uma coisa na outra, tá? Isso é um liame subjetivo. Vai juntar. Lembra que eu te falei que subjetivo vai ser ou o sujeito ou a cabeça dele? Quando eu tenho o liame subjetivo, é uma cordinha juntando a cabeça de um agente com a cabeça de outro agente. Vamos ver uma foto que você nunca mais vai esquecer o que é um liame subjetivo entre agentes. Oh, que fofinho, tá vendo? Tá todo mundo abraçadinho ali, lá no La Casa de Papel. Por que está todo mundo abraçadinho, Rodrigo? Porque eles estão em liames subjetivos, eles estão todos unidos para fazer uma coisa só. Vamos ver o conceito aqui embaixo. Ó. É o vínculo psicológico que une os agentes para a prática da mesma infração penal. Se não for possível detectar o liame subjetivo entre os agentes, cada qual responderá isoladamente pela sua conduta. Vamos ver aqui que eu tenho certeza que eu vou abrir aqui, vai ter um momento panda. Ah lá, apareceu o pandinha de novo. Vamos aqui de novo para o momento panda. Eu quero que venha para a tela principal aqui, porque no momento panda você não precisa ficar olhando para ali, você só tem que entender o que eu vou te explicar a partir de agora, tá? Imagina que o A atira no B. Não, melhor ainda, vou seguir o exemplo que está aqui, senão eu vou me perder. O A e o B atiram contra o C, sendo que um deles acerta mortalmente o C. E o outro erra, não sabendo qual deles conseguiu alcançar o resultado morte. Olha só que interessante. Vamos planar bem esse exemplo aqui, ó. Se eu tenho o A e o B, que eu vou chamar aqui de Rodrigo e João, imagina que o Rodrigo e o João se encontraram antes, combinaram de matar o Zezinho. E o Rodrigo e o João vão para lá, cada um fica de um lado aqui, ó, da tocaia, eu vou ficar desse lado, o João vai ficar desse lado, o João está escondido aqui ó, atrás desse notebook aqui, ele atira e eu atiro. Só que nesse meu exemplo, ninguém sabe quem acertou. Ninguém sabe quem acertou. Pode ter sido o João, pode ter sido o Rodrigo. O que se sabe é que uma bala acertou o Zezinho morreu. O João vai responder pelo crime junto com o Rodrigo, pelo mesmo delito? A resposta nesse meu exemplo é sim. Por quê, Rodrigo? Porque eles têm liame subjetivo. Eu e o João estamos combinados. Nós falamos, olha, vamos cometer o crime, vamos matar o Zezinho? Vamos. Nós temos o liame. Eu e o João estamos ligados aqui, ó, pela cordinha do liame subjetivo. Se não houvesse esse liame subjetivo, a gente vai falar isso aqui um pouquinho para frente, mas já quero explicar para vocês agora, porque está um momento bom para explicar. Imagina que eu não gosto do Zezinho, o João não gosta do Zezinho, mas eu não conheço o João, nem sei quem ele é. O João vem e fica escondido aqui, ó, atrás dessa pedra que está aqui do lado. E eu, Rodrigo, não vejo o João escondido atrás da pedra ali. O que eu faço? Nesse momento, eu fico aqui esperando. O João não me viu, eu não vi o João. Zezinho passou. Eu meti bala no Zezinho, o João meteu bala no Zezinho. E vamos supor que o Zezinho morreu. Com um só tiro, uma pessoa só acertou. É impossível, no meu exemplo, o exemplo é meu, não coloca caraminhola na sua cabeça, segue o meu exemplo. É impossível saber quem foi que matou, se foi o João ou se foi o Rodrigo. Só que a gente não tem algo chamado liame subjetivo. A gente não estava conectado, a gente não tinha o vínculo psicológico, porque eu nem sabia que o João estava ali naquele momento. E aí minha pergunta, por qual crime a gente responde? Sabe qual a resposta? Tentativa de homicídio. Mas os dois, Rodrigo? Sim. Olha só, um homicídio consumado que vai ter 2 réus com tentativa de homicídio. O duro vai ser se convencer o júri que essa é uma tentativa de homicídio. Mas, enfim, os dois vão responder por tentativa. Por quê? Porque é impossível saber quem foi que matou o Zezinho. Porque senão, um ia responder por tentativa e quem efetivamente matou ia responder por homicídio. Deu para entender isso aqui? Ó? Olha como é importante o vínculo psicológico. Vamos voltar. Põe na minha tela aí para você poder entender os requisitos. Pluralidade de agentes culpáveis. Eu tenho, os dois atiraram contra o Zezinho. Então, se os dois atiraram contra o Zezinho, eu tenho a pluralidade de agente culpável. Vamos para o próximo. Relevância causal das condutas. Os dois atiraram na direção do Zezinho. Eu tenho 2 atitudes relevantes aqui para a conduta final. Então, até aqui, concurso de pessoas, ok. Só que vamos continuar? Liame subjetivo entre os agentes. Eu e o João não estavam abraçadinho, então eu quebrei o concurso de pessoas. Olha que importante, porque não tem o vínculo psicológico que une os agentes para a prática da mesma infração penal. Beleza, deu para entender isso aqui? Momento panda, acho que esclareceu tudo, né? Vamos para o item número 4, então. Unidade de infração penal para todos os agentes. Unidade, uma, de infração penal. Então, a mesma infração penal para todo mundo. É isso, Rodrigo? Perfeito, você resumiu muito bem.
unidade de infração penal para todos os agentes. E lembra que até aqui é consenso na doutrina, tá? O 5 você deixa um pouquinho de lado. Até o 4 a gente vem com todo mundo falando a mesma coisa. Provavelmente seu professor também falou isso. São 4 os requisitos. Então, beleza? Vamos abrir aqui para a gente poder ver, ó. Os agentes unidos pelo liame subjetivo devem querer praticar a mesma infração penal. Seus esforços devem convergir ao cometimento de determinada e escolhida infração penal. Rodrigo, você pode me explicar isso um pouquinho mais a fundo? A gente não tem um momento panda aqui, talvez até eu vou falar um pouquinho mais pra frente com você sobre isso, mas eu quero te explicar agora. Então vem pra tela aqui pra gente poder fazer a minha encenação aqui. Pode colocar na tela maior que eu quero poder correr, eu quero poder andar. Essa telinha tá muito pequena. Aí, show de bola. Agora sim. Olha só, se eu, Rodrigo, quero cometer um furto, eu não quero cometer um roubo, eu quero entrar dentro de uma residência e pegar algo nessa residência sem ninguém ver que eu entrei. Eu fui lá, junto com o João, nós dois fomos lá. Nós pulamos, tomamos todos os cuidados, nós combinamos. Ó, não é para machucar ninguém. Se alguém vê a gente, sai correndo. A gente fez esse acordo, tá? Então beleza, nós dois vamos lá fazer um furto. Abrimos a porta da casa, quietinho. Eu fui num quarto, peguei umas coisas, pulei a janela e fui embora. O João, quando estava saindo ali, o morador estava entrando, estava chegando. Ele olha para o morador, tira uma arma que ele levou sem eu saber dessa arma e mete bala nesse morador. Aí passa o delito dele de um furto para um latrocínio. E aí eu vou te perguntar, os dois vão responder por latrocínio? O Rodrigo e o João? A resposta aqui é negativo, não responde. Por quê, Rodrigo? Porque eu, que entrei na casa primeiro, não queria cometer um latrocínio, não aceitei cometer um latrocínio, não sabia que o João estava armado, eu entrei para cometer um furto, cometi o furto, eu tenho liame subjetivo com ele, mas eu saí antes. Eu não fiquei na residência. Eu não sabia que o João ia atirar, mesmo que eu estivesse do lado dele. Eu ia falar, não faz nada. Ele, meteu a bala ali. Nós não estávamos em unidade de infração penal. O João estava querendo cometer um latrocínio e eu, Rodrigo, estava querendo cometer simplesmente um furto. Então olha que interessante, volta aqui para minha tela, vamos olhar os requisitos de novo. Eu quero que você decore esse requisito aqui, por isso a gente vai olhar várias vezes, tá? Vamos lá, ó. Pluralidade de agentes, culpáveis, tenho? Tenho. Relevância causal das condutas, sim, os dois entraram na casa, os dois pegaram coisa, top. Liame subjetivo, sim, nós estávamos conversados que a gente ia fazer isso junto. E aí, unidade de infração penal para todos os agentes. Esse liame subjetivo que juntava a gente, que unia a gente ali, essa é a pergunta. Era para a mesma infração penal? Não era. O João acabou querendo, no meio, fazendo uma progressão criminosa, querendo aumentar o delito de furto para um delito de latrocínio, por escolha dele, de atirar lá no cara. E eu, Rodrigo, não estava querendo a morte de ninguém. Eu só estava querendo fazer um furto. Eu não queria nem roubo. Eu queria que se alguém pegasse a gente não, ó, me entrego. Era só isso. Acontece o quê? Nós não queremos a mesma infração penal. Então, Rodrigo responde por uma coisa, João por outra. Tem concurso de agente nessa situação? Não tem concurso de agente. Por que não tem concurso de agente? Porque não tem unidade de infração penal. Um dos requisitos não existiu. Qual que é o último requisito aqui que a gente vai olhar? Existência de fato punível. Ó, muitos autores consideram como requisito implícito nos demais. Porque senão qualquer coisa que eu fosse falar com você, eu ia ter que falar que tem que existir um fato punível, tá? Mas, aqui a gente ainda tem uma teoria que fala, ó, também chamado de princípio da exterioridade, segundo o qual, para a materialização do concurso de pessoas, exige-se, pelo menos, a prática de um crime tentado, nos termos do artigo 31 do Código Penal. Vamos olhar o artigo 31? Olha ele aí, ó. O ajuste, a determinação ou a instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis se o crime não chega, pelo menos, a ser tentado. Então, se não há uma tentativa do crime, não dá para punir a instigação, o auxílio, tá? Não dá para punir. E se não dá para punir, não dá para ter concurso de agente, tá? Eu não posso me juntar com alguém, a gente vai lá, compra escada, compra fita para cometer um sequestro. Só que a gente não faz o sequestro, a gente ficou nos atos preparatórios, o crime não foi nem tentado. Então, tem um concurso de pessoas aqui? Não tem um concurso de pessoas, porque não existiu nem crime, é meio que óbvio. Então, por isso que muita gente fala que esse requisito 5 aqui não seria. Beleza? Mas você pode entender assim, também dá para você entender. Mas se perguntarem em uma prova, professor, o professor pergunta para você, o Joãozinho, quantos são os requisitos do concurso de pessoas? São 4. Quais são eles? Vamos rever todos aqui, ó, para a gente poder mudar de assunto? Pluralidade de agentes culpáveis, mais de um neguinho. Relevância causal das condutas. Liame subjetivo entre os agentes. E unidade de infração penal para todos. Beleza? Ótimo. Então, vamos fechar aqui. Beleza? Show de bola. Teoria sobre o concurso de pessoas. Quero que nesse momento você coloque aqui embaixo. Tá curtindo a aula? Tá achando massa? Comenta aqui embaixo para mim, para eu continuar gravando para vocês, tá? Vamos lá. Teoria sobre o concurso de pessoas. Você vai sair daqui entendendo o que é concurso.
Quais são as teorias? O que é isso, Rodrigo? Você já vai entender quando eu mostrar para você. A gente vai trabalhar com o momento panda. O que é o momento panda? O momento que eu vou trazer um exemplo para você. A gente sempre vai trabalhar com um exemplo para você poder entender as teorias sobre o concurso de pessoas, tá? Então olha só o exemplo. O A induz o B e o C a praticar um delito de furto. A palavra induzir, lembra lá do partícipe? O partícipe era quem induzia. Então eu tenho aqui dois autores, que o B e o C, que praticam o delito de furto, e o A, que é o partícipe, tá? Dito isso, entendido isso, esse é o exemplo, esse é o pandinha que a gente vai trabalhar em todos os pontos aqui, tá? Quais são as teorias que existiram? São 3 teorias, bem tranquilas, bem fáceis, aí na tela de vocês. Deixa eu até deixar maior aqui, ó, que agora dá pra gente deixar maior. Aí ficou bom. Teoria pluralista, teoria dualista e teoria monista. Você sabe o que é dualista, monista e pluralista? Dá para entender, não dá? Então já começa a ficar fácil aqui. Não se preocupa com o nome difícil. Se preocupa em tentar olhar para o nome e ver o que vai chamar sua atenção ali. O que chama atenção aqui? Ó? A teoria pluralista é aquela que tem plural, que tem vários. A teoria dualista é aquela que tem 2. E a teoria monista é aquela que tem um só. Beleza? Vamos entender assim e vamos explorar cada uma delas. O que é a teoria pluralista? Quando começou-se a entender o que era um concurso de crimes, a gente passou a falar que, ou começou a surgir, não a gente passou a falar, esquece isso, senão você vai se confundir. Começou-se uma teoria que era a seguinte, ó, cada autor ou partícipe pratica a sua própria infração penal. Por isso que é pluralista, porque tem várias infrações penais, tantas quantas forem os autores e partícipes. Cada autor ou cada partícipe pratica a sua própria infração penal. Cada um tem uma fração penal para chamar de sua. Entende assim na teoria pluralista aqui. Independente da sua colaboração para com demais agentes. Então aquele exemplo que eu dei de eu e o João querer matar alguém e a gente junto vai lá e atira e mata, cada um de nós responderíamos por um crime de homicídio isoladamente. Nós não responderíamos pelo mesmo crime de homicídio. Beleza? Essa é a teoria pluralista. Imagina ela, eu vou ter que diminuir aqui agora para você poder olhar comigo. Ó. Imagina ela nessa representação gráfica que está aí. Ó. 3 bolinhas separadas, tá? Isoladas. São 3 crimes isolados. Cada um comete o seu. Vamos para o nosso exemplo? Se o A induziu o B e o C a praticar um delito de furto, nós teríamos aqui então 3 infrações penais distintas. Uma para o partícipe, que foi quem induziu, uma para o autor B e uma para o autor C. Beleza? Deu para entender? Essa é a teoria pluralista. Agora vamos para a teoria dualista. Já ficou fácil entender, né? Se o pluralista eram vários, quantos autores foram? Aqui no duo eu vou ter que falar em 2 só, né? Vou ter que ficar aqui em 2 pessoas. Vamos lá. Vou botar bem grandão aí na sua tela para você conseguir ler aí para aqueles que usam óculos aí não ficar reclamando comigo nos comentários. Haveria uma infração penal para os autores e outra para os partícipes. A consciência e vontade de concorrer num mesmo delito próprio conferem unidade ao crime praticado pelos autores, e a de participar no delito de outrem atribui essa unidade ao praticado pelos cúmplices. O que isso quer dizer, Rodrigo? Que eu tenho uma infração para quem é o autor e eu tenho uma infração para quem é partícipe. Se esse cara é chamado de partícipe, se ele não cometeu um ato principal, mas só um ato acessório, se ele só induziu, se ele só instigou, se ele só assessorou, se ele não fez mais nada além disso, ele é partícipe, ele que responda pelo seu próprio delito. Agora, os autores, aqueles que foram lá colocar a mão na massa, eles vão ser eles vão cometer, desculpa, a mesma infração. Não pensa, aqui agora vem na minha cabeça esse exemplo, não pensa lá no professor do La Casa de Papel. Ele é autor também, tá? Isso a gente vai estudar ainda nas aulas aqui pra frente, nos tipos de concurso de pessoas, a gente vai falar desse tipo específico. Ele é autor também, beleza? Você vai pensar em uma outra coisa, um outro exemplo, esse que eu estou dando aqui. Vamos lá para o nosso diagrama aqui. Esse aqui é um diagrama de Venn, quase. Olha só, que interessante. É isso aqui que acontece quando a gente tem a teoria dualista. Eu tenho 2 delitos. Um delito para os autores, que essas 2 bolinhas estão juntas aqui, ó. Eles cometem o mesmo delito. E aqui tem um cara isolado, que é o partícipe. Então vamos lá. Exemplo. A induz B e C a praticar um delito de furto. Teríamos aqui 2 infrações penais distintas. Uma para o partícipe e uma para os autores, que vão ser aqui no caso coautores. Deu para entender isso aqui? Show! Copia essa figura aí que vai ser fácil de você entender. Não põe ela na sua prova, só copia. Isso aqui foi uma coisa que eu tirei da minha cabeça. Não copia isso aqui na prova, só para você entender, beleza? Pode fazer até no cantinho, assim o professor não vai entender nada. Ele vai ver umas argolas lá, mas está ótimo, tá? Show! Vamos pro próximo. Teoria monista. O que é mono? É um só. Então já deu para entender. Você já pode definir para mim qual que é esse crime, olha. Todo mundo responde pela mesma coisa, não é? Vamos ver se é isso. Vou aumentar aqui para ficar grandão. Ó, existe um crime único atribuído a todos aqueles que concorrerem, autores ou partícipes. Existe apenas um crime para todo mundo que concorrer.
autores ou partícipes. Show de bola? A gente acertou, pô. Já estamos acostumados. Lembra que eu falei para você que é só pensar? Olha isso aqui, ó. Isso aqui é o diagrama de Venn mesmo. Se você não sabe o que é, põe no Google o diagrama de Venn, que você vai ver o que é. Mas olha só, tem uma unidade aqui, né? É uma coisa misturada, mas é uma unidade. Autores e partícipes respondem pela mesma coisa. Vamos ver o exemplo, ó. A induziu B e C a praticar um delito de furto. Nosso exemplo panda desde o começo dessa sequência. Teríamos 3 infrações penais distintas. Não, tá errado aqui, tá? Aqui nós teríamos uma única infração penal. Teríamos uma única infração penal. Sorte que eu vi, né? Nós estamos aqui na monista. Então nós temos uma única infração penal. Olha o diagraminha aí na sua tela para você ver, beleza? Show de bola. Qual que o Código Penal adotou? Essa vai ser minha pergunta para você. Qual será que o Código Penal adotou? Será que ele adotou que cada um responde por um delito? Será que ele adotou que o partícipe responde por um e depois o resto responde por outro? Ou será que ele adotou que todo mundo responde pelo mesmo? Até pelos exemplos que eu dei, já ficou fácil matar, né? Vamos ver, produção que está assistindo aí, qual das 3 você votaria? Monista, dualista, vamos lá, produção. Monista? Show de bola. Ele falou monista aqui, ó. Não, o Jaime, nosso produtor e editor aqui, não faz direito, hein? Vamos ver se ele acertou. O Código Penal adotou essa teoria. Já estava aqui a resposta, né? Estava fácil. Mas qual que é essa teoria? A teoria monista. Por isso que tem essa estrelinha aqui do lado, tá? Claro, se eu e o João cometemos um crime de homicídio e se o Zezinho me emprestou a arma para cometer esse delito, todo mundo responde pelo mesmo homicídio. Todo mundo vai sentar no banco dos réus junto, abraçadinho, assim como lá Casa de Papel, aquela imagem que você viu. Mas, cuidado, hein? O Código Penal adotou essa teoria, mas a gente tem exceções. E aí eu te pergunto, onde no direito penal não tem exceção? Aqui também vai ter, tá? Então você entende, adotou a monista, mas tem exceção? Tem exceção. Os parágrafos do artigo 29, a gente não olhou isso, a gente vai olhar em outras aulas, mas só entenda isso. Os parágrafos do artigo 29 aproximam a teoria monística da teoria dualística. Também pode chamar assim, tá? Monística, dualística, pluralística, também dá, é outro jeito que chama ele. Ao determinar a punibilidade diferenciada de participação. O Luiz Regis Prado, se você não conhece, é um excelente doutrinador, ele vai falar o seguinte, ó, que o Código Penal adotou a teoria monista de forma matizada ou temperada. Isso aparece muito, tá? Teoria monista matizada ou temperada. Se cair na sua prova de múltipla escolha, o Código Penal adotou a teoria. Eles não vão colocar a teoria monista ou teoria monista matizada, tá? Não vão colocar isso porque isso é sacanagem. Porque tem gente que vai falar que é matizada ou temperada e gente vai falar que não. O que é matizada ou temperada? Ela é relativizada, como se fosse isso, tá? Ele adota a monista, mas ele abre algumas exceções. A primeira delas é o artigo 29, que é a participação de menor importância, por exemplo. Alguém fez algo que não foi tão relevante assim para a conduta. Ele responde de maneira diferente o crime. Ele pode ter uma redução de pena, porque ele teve uma participação de menor importância e por aí vai, tá? Mas a gente vai estudar isso mais para frente, não se preocupa. Existem outras exceções à regra da teoria monista, localizada na parte especial do Código Penal. Quais são os exemplos, Rodrigo? Você pode me dar? Posso, está escrito aí na tela para você, ó. Aborto. Por que o aborto? Olha só. A gestante que pratica o delito, ela responde pelo artigo 124. Mas aquele médico que nela realiza, ou aquela pessoa que realizou o aborto na gestante, vai responder pelo artigo 126, tá? Mesmo que ela tiver consentido, Rodrigo, sim, a gestante chega lá no local, naquela clínica clandestina de aborto e fala, quero abortar. O médico que está trabalhando lá, ou o curandeiro, fala, vem cá que eu te aborto. Você concorda? Concordo. Assina esse termo aqui para mim. Ela assina. Não interessa. Isso é crime no Brasil, tá? Não pode fazer aborto dessa forma. Ela foi lá, fez o aborto. Ela vai responder por um crime e o médico por outro. Rodrigo, mas não tem o concurso de pessoas, não está todos os quesitos? Pluralidade de agentes, tem liame subjetivo, tem vontade de cometer a mesma conduta, tem tudo que está lá? Tem. Mas aqui o código fez um crime para cada um. Por quê? Vai saber por quê. Deve ter copiado o código de alguém que não adotava essa teoria nossa, tá? Mas entende assim que é o que você tem que entender aqui. Beleza? Então nós temos exceções. Tem outras? Tem, mas eu não vou ficar parando aqui com vocês em exceções que não são relevantes agora. Eu quero só que você entenda que nós adotamos a teoria monista, mas tem exceções. Beleza? Fechamos então tudo sobre teoria, sobre concurso de pessoas. Você já está quase craque. Vamos pular aqui, ó, para punibilidade no concurso de pessoas, que é o nosso último item que a gente vai falar hoje. Segura aí que tem muita coisa massa aqui na aula de hoje que pode cair na sua prova. E essa é só a primeira aula. Se você estiver gostando, o que você vai fazer? Compartilhar essa aula clicando aqui, mandando nos seus grupos da faculdade, que isso me ajuda demais, tá bom? Então vamos lá. Punibilidade no concurso de pessoas. Como é que eu vou punir os agentes que ali estão? Vamos lá. Quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este combinada na medida da sua culpabilidade. Você vai falar, Rodrigo, eu já ouvi isso hoje, não ouvi? Ouviu. Isso lá está no artigo 29, é o caput dele. Ó. Quem de qualquer modo concorre para o crime incide na pena desse crime, na medida da sua culpa. E aí, como é que isso funciona? Então vamos ver aqui. Ó. A sanção punitiva, em concreto,
deve ser aplicada em relação a cada concorrente, de acordo com a reprovabilidade da conduta de cada um. Então eu vou olhar a conduta do João, a conduta do Rodrigo, a conduta do Zezinho e vou imaginar, teve alguma conduta que é mais reprovável que a outra? Se tiver, eu vou punir eles de maneira diferente. Eu vou punir eles pelo mesmo crime, cuidado, mas de maneira diferente. Produção, tira minha tela aí. Tira minha tela, põe lá na tela maior, porque é uma surpresa que eu tenho aqui. E eu quero mostrar essa surpresa já pro pessoal, não é agora. Eu quero só abrir ela antes aqui para eu deixar ela bem bonitona na tela. A equipe já tá vendo, já tá dando até risada ali atrás. Vamos lá. Pronto, agora pode voltar minha tela, que era uma surpresinha para vocês. Vamos lá. Oh, que coisa bonitinha. A dama e o vagabundo, hein? Show de bola. O que tem a ver a dama e o vagabundo com concurso de pessoas? Quero que vocês imaginem uma historinha agora. Senta que lá vem história. Eu vou contar uma historinha da dama e do vagabundo para vocês. A dama e o vagabundo, certa vez, se juntaram para ir lá fazer um delito de furto. A dama tinha uma amiga muito rica, igual a dama, que tinha um colar de pedras preciosas. Só que a dama estava muito brava com essa amiga e falou assim, quer saber, eu quero me vingar dela, porque certa vez eu vi ela olhando pro vagabundo de um jeito meio, eu achei que ela queria alguma coisa. Então ela quer se vingar, porque ela estava com ciúminho do vagabundo. E o vagabundo, pobre do jeito que ele era, não tinha dinheiro nem para pagar o aluguel, estava lascado, ia ser mandado embora da casa dele, precisava dar um jeito. E aí ele falou o quê? Oportunidade, a ocasião faz o ladrão. O que eu vou fazer então? Eu vou aproveitar e cometer esse furto junto com a dama. E vai a dama e o vagabundo na minha historinha e cometem o furto na casa da amiga da dama. Beleza? Feito isso, os dois são pegos. Tem prova, tinha câmera, tudo bonitinho, o colar é pego com eles, ferrou. Aí eu pergunto, tem concurso de agentes? Claro que tem. Liame subjetivo, pluralidade de agentes, tudo bonitinho, todos os 4 requisitos, os 5 se você quiser colocar, tá lá, tá tudo bonitinho. E aí, como é que a dama e o vagabundo vão responder ao processo? Em tese, pessoal, qual conduta é mais reprovável? A da dama, que é uma pessoa rica que está cometendo o crime por conta de ciúmes, só para se vingar da amiga, ou a conduta do vagabundo, que está cometendo o crime porque está sem grana, não estava vendo outra opção, foi lá para pagar o aluguel dele e acabou cometendo esse crime. Qual dos dois a conduta é mais reprovável? Aqui no caso, a conduta mais reprovável é a da dama. Por quê? Ela fez por mero capricho esse crime. Ela não tinha nenhuma necessidade de fazer isso, ela tem dinheiro para comprar, ela só foi lá e fez. Então aqui, a pena da dama vai ficar maior que a do vagabundo. Por que isso, Rodrigo? Porque, olha só aqui em cima, ó, quem de qualquer modo concorre para o crime incide na pena este combinada, na medida da sua culpabilidade. Então a culpabilidade dos agentes vai ser olhada de maneira diferenciada. Aonde? Lá no artigo 59 do Código de Processo Penal, que vai falar 8 circunstâncias que o juiz precisa analisar na hora de culpar um agente. E nesse caso aqui, se o juiz olhar para essa situação, ele pode considerar que a dama cometeu um crime mais grave do que o do vagabundo e aumentar um pouco da pena dela. Qual pena? Aquela pena que o artigo fala assim, ó, de 1 a 4, por exemplo, no furto. Ele pode colocar a do vagabundo em 1 e a da dama em 1,6, entendeu? 1 ano e 6 meses. Por quê? Porque a conduta dela é um pouco mais reprovável, ele vai achar a circunstância ali. O exemplo, ó, momento panda aqui, foi o momento panda Disney. Né? O Kung Fu Panda literal que é da Disney. A e B, ou não é da Disney, enfim, não interessa. A e B resolvem praticar um delito de furto. A é uma pessoa de posses e quer cometer por vingança. E B é uma pessoa de baixíssima renda e quer cometer o delito, pois não tem mais dinheiro. Esse é o exemplo, tá? Exemplo de livro que eu ilustrei aqui para vocês com a dama e o vagabundo. Oh, que bonitinho. Vamos lá. Bom, pessoal, dito isso, nós encerramos a aula número 1 de concurso de pessoas. Deixa eu deixar grandão aí pra gente... Ó, concurso de pessoas, show de bola. Traz para a câmera aberta aqui que agora eu quero conversar com o pessoal. Pessoal, se você gostou dessa aula, se você gostou desse novo formato aqui, se você acha que isso tá show de bola e te ajudou de alguma forma, compartilhe esse vídeo que me ajuda muito, deixa o seu like aí que eu tenho certeza que essa aula vale para isso. Eu vou deixar aqui do lado outras aulas que você pode ter interesse em assistir e a partir de agora a gente vai começar a regravar aulas. Então eu quero que você escreva aqui nos comentários aquilo que está caindo aí na sua faculdade, na sua prova. Essa aula aqui é para estudante de direito, tá? Você que está na sua faculdade aí fazendo o curso, cursando aí penal, você vai ter que assistir essas aulas, beleza? É uma aula para OAB? Para OAB eu vou fazer a aula ainda, mas é mais rápida, tá? A aula da OAB vai ser mais rápida. Aqui você precisa entender, da OAB você precisa passar. São conceitos diferentes, beleza? Mas faz o seguinte, aqui embaixo no link tem vários, aqui embaixo nos comentários, na descrição, tem vários links que eu vou colocar para você poder seguir. Um para você fazer sua inscrição aqui no Desenho do Direito, outro para você poder entrar no grupo do Telegram. E se tiver bastante curtido esse vídeo aqui, ó, se for bastante compartilhado, eu vou pensar uma forma de jogar esse mapa mental para você. Mas só se tiver isso, beleza? Pessoal, um grande abraço e até a nossa próxima aula. Valeu!